E vem conferir uma crítica do filme live action de Como Treinar o Seu Dragão. E chegou nessa semana nos cinemas finalmente o live action de Como Treinar Seu Dragão. E bom, a primeira coisa que eu queria tirar da frente é que esse é um live action que eu gostaria de assistir porque eu estava muito ansioso para ver Como Treinar Seu Dragão. Ela é a minha trilogia preferida da DreamWorks, pela forma como eles conseguem desenvolver o universo, a história e os personagens. Mas eu, ao mesmo tempo, admito, eu não acho que esse filme precisava existir. Afinal, a trilogia não é tão velha assim. E além disso, a série animada ainda está viva na mente de muitas pessoas. Então, já sou meio contra fazer esses remakes em live action de coisas que não são tão necessárias. Ainda mais quando você mistura uma franquia tão jovem. Eu acho que se tivesse mais tempo, talvez valesse mais a pena para poder fazer uma releitura. E bom, mesmo achando ainda que é um filme que, nesse fator de novidade, ele não traz tanto, pelo menos, se for para fazer isso, você tem que fazer bem feito. E Como Treinar Seu Dragão não é só bem feito. Ele é um dos melhores filmes que eu assisti até agora nessa metade de ano no cinema. É bem verdade, esse primeiro semestre do ano não teve tantos filmes incríveis, mas foi uma ótima experiência assistir Como Treinar Seu Dragão no cinema. E é por isso que eu falo, se for para fazer igual ou parecido, pelo menos entregue bem feito. Eu acho que o primeiro acerto que eles tiveram 100% aqui foi escolher o Dean DeBois para poder ser o diretor e criador desse filme. E por que eu falo isso? Porque para quem não sabe, o Dean DeBois, ele não é só o criador de Como Treinar Seu Dragão. Ele é o criador de toda a franquia, escrevendo e dirigindo os filmes. Então, é como se você pegasse o filho dele e desse para ele escrever de novo. Então você imagina um cara mais velho agora, pegando a sua franquia que ele começou sua carreira, e ele podendo reescrever ela, reimaginar algumas coisas, e a partir daí você sentir o carinho que ele tem por esse universo. E isso faz toda a diferença para esse filme ser excelente, porque você vê o carinho que ele tem pelo Soluço, pelo Banguela, pela Astrid, pelo Stoico e por todo mundo desse universo. E isso faz com que o filme tenha um carinho e um coração no lugar necessário. Repito, ele não vai trazer tanta coisa nova, mas ao mesmo tempo você consegue perceber perfeitamente como o diretor ele ama esse universo e ele entende esse universo. Eu fiz a crítica de todos os filmes no canal e aqui você pode perceber como eu elogio que o Dean DeBois ele é um cara que entende perfeitamente o universo de conseguir ir expandindo a cada filme, porque ele gosta desse universo, ele gosta dos personagens e a partir daí ele consegue desenvolver isso. Então pra mim, essa foi a primeira escolha acertada, porque ele conseguiu adaptar muito bem quase tudo da animação pro live action. É o que eu falo, você precisa trazer coisas novas, mas eu acho que esse é outro ponto que vale se destacar desse filme, que seria como que a história de Como Treinar Seu Dragão, ela é, primeiro, na minha opinião, atemporal, e mais do que isso, ela é uma história que ela não envelhece. Então esse é um fator que o diretor tem como vantagem também. Ele não é uma história que ficou datada, e a partir dele tem que reimaginar os personagens, reimaginar a história. Não, isso não acontece aqui. E isso ajuda muito. Claro, cria um prejuízo de você fazer aquele questionamento. Por que esse live action existe? Porque ele é tão quadro a quadro, cena a cena, fala a fala, que você pensa, realmente, eu tô vendo praticamente a animação inteira, sem quase nenhuma novidade, só que com atores. Mas, como eu falei, é muito difícil atualizar uma história que não precisa ser atualizada. Porque Como Treinar Seu Dragão, e eu falei isso desde a crítica do primeiro filme, a história em si, ela é simples. Ela é uma história básica de amizade, de companheirismo e de aceitação. Mas não é a história que cativa em Como Treinar Seu Dragão. São dois fatores. A mensagem, como ela é trabalhada, e também os personagens. E a história aqui, ela continua muito atual. Gerações diferentes, de pessoas diferentes, conseguem perfeitamente se identificar com esse filme. E conseguem se identificar porque a história em si, ela trabalha assuntos como a aceitação, a amizade, até paternidade, romance de uma maneira muito interessante, de uma maneira que funciona perfeitamente bem em tela. E por isso que eu acho que, ao mesmo tempo, é a prova de que não precisava de um live action, porque a animação continua muito boa e continua muito atual. Por outra, você revê em tela, você vê que ele é uma mensagem que continua forte, relevante, muito bem feita e que faz você se emocionar. Claro, eu posso ter uma emoção um pouco mais forte pelo amor que eu tenho pela
a animação. Então a partir daí tem algumas sequências, como quando toca a trilha sonora, que ele pega de uma forma diferente pra mim. Mas é inegável, a história ela pode não ser a mais complexa do mundo, mas como o diretor pega esse básico e transforma em algo muito grandioso, é o que se destaca em Como Treinar Seu Dragão. E o live action tem essa alma, tem esse coração, e você vê como essa mensagem continua forte, linda e relevante, que funciona para gerações diferentes. Crianças, adolescentes e adultos conseguem assistir Como Treinar Seu Dragão e sentir aquela mensagem forte. E aí tem um outro fator que eu falei, se a mensagem continua forte e se o filme continua funcionando, os personagens também têm que funcionar. E poderia ser que essa transição da animação pro live action acabasse prejudicando o filme, porque pode ser que com atores não tão bons, ou que com até o diretor, porque esse é o primeiro trabalho do Jim DeBois como diretor de filme, poderia fracassar. E pra mim, não é isso que acontece em alguns pontos. Eu acho que eles acertam em quem eles têm que acertar. Porque o Mason Towers, que faz o Soluço, ele é excelente. Tanto visualmente ele é excelente, como também atuando, ele é muito bom. Eu gostei muito dele. Eu acho que ele consegue passar o espírito que o Soluço precisa, tanto na parte de mais tímido, como a parte mais inventiva. Ele passa toda aquela energia positiva que o personagem precisa. E a outro destaque pra mim fica pra Nico Parker, que é a atriz que faz a Astrid. Você consegue perceber que ela também é muito boa, muito carismática, muito envolvente. Você consegue perceber que ela passa todo aquele espírito dela. Quando ela tá encantada, ela tá encantada. Quando ela é líder, ela tem que ser líder. Então isso é muito bom. Mas isso também precisava de mais um fator que funcionasse, que é o Banguela. E aí, outro fator muito bom desse filme. Os dragões estão visualmente maravilhosos. Não só como uma reconstrução da animação, mas dando algumas linguagens novas que a animação não conseguia dar, colocando um certo terror neles, mas também colocando um certo carinho neles. E o Banguela tá maravilhoso. Ele é carismático, ele é envolvente. Você sai do cinema querendo comprar qualquer coisa que envolva o Banguela, porque ele te cativa como ele te cativa na animação. E isso realmente tem que ser destacado, porque se o Banguela não funciona com o Soluço, se o Banguela não funciona em tela, o filme ia desmoronar. Então ele funcionar é muito bom. Se o Banguela funcionou muito bem, os dragões visualmente estão muito bem, é bem verdade. O filme no começo, em alguns pontos, eles jogam muito pro escuro. E pra quem não sabe, isso é um recurso para você esconder o CGI. Porque quando você tem muito CGI no filme, nem toda hora você vai conseguir manter aquela qualidade alta. Se deixa o filme toda hora muito iluminado, o CGI fica mais evidente. Então o que você faz? Você joga o escuro porque ele meio que camufla alguns erros que você pode ter. Nem sempre funciona, como por exemplo, a primeiro momento onde o Soluço, o Banguela e a Astrid vai voar. Tem vários momentos que não fica tão legal ali em tela, você vê que dá um certo problema, mas de modo geral, é momentos muito específicos que teria que ser muito chato para reclamar, porque de modo geral, o filme visualmente está lindo, funciona perfeitamente bem. Então é muito legal isso, é muito legal como funciona. Mas eu não posso dizer o mesmo dos personagens secundários. Os personagens secundários, como eu falei, o filme ele é um copia e cola da animação. Você não vai ver nada de diferente aqui. Uma traminha ali que também não funciona envolvendo um personagem e seu pai. Mas quando você pensa nos personagens secundários, eles funcionam na animação no primeiro filme como um alívio cômico. Eles funcionam lá como personagens que vão servir para poder tirar um pouco o foco da história, até para brincar um pouco a ignorância dos vikings. Só que quando você sai da animação e você vai pro live action, eu acho que eles teriam que ser um pouco modificados. Porque eu acho que como fizeram igual a animação, uma outra mídia não funciona. E é isso que chama adaptação. Nem tudo que funciona em animação vai funcionar aqui. E isso acaba ficando visível ao longo do filme. Porque você vê que os personagens secundários não são carismáticos, não são tão envolventes, alguns são insuportáveis, até mais que a animação. Como eu falei, tem um plot secundário de um personagem a mais que é insuportável, que não funciona de maneira nenhuma. Então você pode ver que os personagens secundários, que eu digo, os amigos da equipe, eles ali, que são todo mundo que quer virar um caçador de dragão, tirando as trilhas de Soluço, eles não são ruins. Mas eles também não são personagens cativantes, envolventes, meio que não se importa com eles. E o filme tenta dar mais espaço pra eles na batalha final, e isso é legal. Eu gosto dessa introdução a mais pra eles. Mas, ao mesmo tempo, se precisava fazer com que eles funcionassem melhor. E fazer eles ser um copia e cola de animação, sendo que aqui não funciona, acaba incomodando. O mesmo vale, por exemplo, pro Gerard Butler, fazendo o estoico. Quando você pensa nele, eu acho que visualmente ele tá muito legal, mas às vezes, alguns exageros que o Gerard Butler coloca ali, você vê que não funciona. E eu acho que esse é um problema também. Quando o filme tenta ser um copia e cola da animação, narrativamente ele vai funcionar. As sequências vão ser incríveis, como o primeiro voo do Soluço é maravilhoso, o Soluço com a Astrid e o Banguela é maravilhoso, mas algumas sequências precisavam ser mais adaptadas, porque a animação aceita mais. A animação é outra mídia, um exagero narrativo, um exagero visual funciona bem. Aqui você vai acabar vendo diferenças que acabam incomodando. O estoico é muito isso, o jeito que ele age, o jeito que ele anda na animação, o exagero funciona, aqui já não funciona tão bem. Os personagens secundários, que são
os amigos ali, ele acaba não funcionando tão bem também, por causa que você vê que a animação funcionaria melhor e fica até bobo. Inclusive, isso também é outro problema em questão de montagem do filme. Porque quando você pensa no filme como um todo, você consegue perceber que a animação ela vai aceitar uma coisa que o live action não vai. Que seria seguir um certo padrão, um certo ritmo, algumas coisas que pro live action ele precisa ser um pouco diferente, em algumas sequências até parecem um pouco deslocadas, como uma sequência, por exemplo, que foca muito numa comédia. Você vê que não encaixa muito bem. Mas isso não tira o brilhantismo do filme, que o terceiro ato é maravilhoso, é incrível e tem o mesmo impacto da animação, com ótimos personagens. O Astrid e o Solus têm uma ótima química, o Banguela é maravilhoso, é um filme que com certeza todo mundo deveria ver no cinema, porque apesar desses problemas que eu falei, que faz com que a live action pra mim fique bem abaixo da animação, ele continua sendo um dos melhores filmes que eu assisti no cinema nesse primeiro semestre. Concluindo, esse filme é uma aula para os outros estúdios de como fazer uma adaptação em relação ao remake. É bem verdade, é um copia e cola, mas é um copia e cola bem feito, que mantém a essência da história e o poder que ele tem. Com bons atores, com uma ótima mensagem, com um ótimo entretenimento, esse se torna um dos melhores filmes que eu assisti no primeiro semestre, mesmo sendo bem inferior à animação, na minha opinião. E por isso que eu fecho Como Treinar Seu Dragão live action com uma nota 8,5 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do live action de Como Treinar Seu Dragão? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.